Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nono ano, agora dando início, ao nosso terceiro bimestre. Hoje nós temos mais uma aula de geografia com matemática super bacana. O tema da nossa aula é os setores da economia na Europa, na Ásia e na Oceania. Eu sou a professora Milene Barbosa, mas eu não estou sozinha. Hoje, quem está me acompanhando aqui, que me acompanha praticamente em quase todas as aulas, é a professora Andréia. Seja bem-vinda, professora, tudo bem? Olá, professora Milene, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, estudantes, professores, PCNPs. É com muita alegria que a gente está aqui novamente no Centro de Mídias, uma aula do nono ano hoje, a primeira aula do terceiro bimestre. Então, a gente tem muito o que conversar e resgatar das aulas anteriores também. Muito bem, Então, dando início aí a nossa aula, lembrando que a nossa primeira aula, do terceiro bimestre, mais uma vez sejam todos bem-vindos, os alunos, os professores, os PCNPs que nos acompanham, das 91 diretorias de ensino. Hoje nós temos uma aula com uma temática bem bacana. Eu vou pedir para que vocês anotem, o título da aula, o tema da aula, e vai aparecer aí para vocês na tela. Os setores da economia na Europa, na Ásia e na Oceania. Lembrando que é uma aula do terceiro bimestre, do nono ano de geografia. Então, a professora Andréia, que está aqui com a gente, acabou de se apresentar. A professora Mariana, que vocês já conhecem através de um vídeo, e hoje teremos um vídeo dela na nossa aula. Eu, que sou a professora Milene, e o professor Sérgio, que nos apoia aí na elaboração das aulas, e que também compõe a equipe curricular da COPED. E o que nós vamos trabalhar no dia de hoje, Então, é importante que vocês anotem aí as habilidades, o que está previsto. No nosso próximo slide, que vai aparecer aí para vocês, então, nós vamos ver o que nós vamos trabalhar no dia de hoje. Lembrando que é uma aula do ensino fundamental, do nono ano do segundo bimestre. Então, a nossa habilidade é a habilidade 20, acompanhem aí. Identificar o papel dos setores primário, secundário e terciário, então nós vamos fazer essa análise desses setores, na economia da Europa, Ásia e Oceania, e discutir a relevância do desenvolvimento tecnológico para a economia dos países europeus e asiáticos. A nossa unidade temática é Mundo do Trabalho. O objeto de conhecimento é transformações do espaço na sociedade urbano-industrial. Então, nós vamos dar início a essa aula que tem aí como ponto central os setores da economia. O próprio título da aula ele já traz essa questão dos setores da economia. Mas, antes disso, nós vamos falar um pouquinho sobre a Feira de Ciências, a FECESP. Nós estamos aí na nossa 7ª edição da Feira de Ciências, onde vocês vão acompanhar aí no próximo slide o logo da FECESP e algumas informações que são super importantes. Lembrando que a FECESP é um momento de pré-iniciação científica. Vocês que estão aí no nono ano, provavelmente, assim esperamos, professora, que vão para o ensino médio o ano que vem, A gente tem essa... Acho que todos os alunos do nono ano têm essa esperança, Tenho certeza que a maioria de vocês estão aí estudando, se dedicando a esse momento das aulas online, para que possa ir para o ensino médio. Então, acompanhem aí na tela de vocês as informações que estão ligadas às informações da FECESP. Então, vamos lá. A FECESP ela é uma ação pedagógica aí desenvolvida pela SEDUC, pela Secretaria do Estado, com o objetivo de estimular e promover a formação de estudantes da rede estadual de ensino no âmbito das ciências da natureza, ciências humanas e matemática, inserindo-os no contexto da pré-iniciação científica e dos desafios matemáticos. Então, é importante que, nesse momento, você converse com seus professores, não só os de ciências humanas, mas também como os de ciências da natureza e matemática, E tem uma coisa muito importante da gente falar sobre a feira, é que a Feira de Ciências ela tem um cronograma, Então, esse cronograma, ele tem agora esse mês e, provavelmente, já ao final desse mês de agosto, as diretorias de ensino já estão se organizando aí para a seleção dessa primeira etapa. Então, não deixe para conversar com o seu professor na última hora,
procure seu professor, seja ele de ciências humanas, da natureza ou matemática, e já converse com ele sobre essa oportunidade da pré-iniciação científica, né, professora? Isso mesmo, professora Milene, estudantes, a gente traz aqui esse convite para vocês, lembrando que a Feira de Ciências ela já acontece há muitos anos na Secretaria, e esse ano, né, ela continua aí cada vez mais fortalecida, também fazendo parte do movimento Inova, que você também já deve conhecer. Então, converse com seu professor e pense em qual vai ser o projeto da sua equipe para essa edição. E agora a gente começa realmente a nossa aula de hoje, né? Uma aula que a professora Mariana preparou com muito carinho, com muita dedicação. Nós somos interlocutoras dessa aula aqui hoje, eu e a professora Milene, né? Então a gente traz aqui as nossas contribuições também. E para começar, a gente tem que lembrar vocês que lá no finalzinho da aula vai ter um momento que vocês vão avaliar essa aula. Lembrando que é importante que vocês coloquem as contribuições, que vocês avaliem a aula com responsabilidade. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais disso. E para começar a aula, a gente vai relembrar alguns conceitos, não é isso, professora? Muito bem, né? Nós vamos fazer aí uma introdução, né? E lembrando que nós vamos falar dos 3 setores da economia, vai aparecer aí para vocês, né, na aula de hoje, que nós vamos ver. São os 3 setores da economia na Europa, na Ásia e na Oceania, né? Lembrando que o foco, não esse momento, né, no segundo bimestre, nós já falamos sobre isso, mas o foco na Europa, Ásia e Oceania. Isso mesmo. E para continuar, a gente vai relembrar a localização destes continentes. Então, acompanhem conosco na tela, nós trouxemos 3 imagens para vocês, é uma retomada muito rápida, mas é importante sempre a gente fazer essas referências. Então, na primeira imagem, nós temos a localização do continente da Europa, lembrando que ela fica, os seus países no hemisfério norte. A segunda imagem destacada para vocês é a Ásia, lembrando que a maior parte das suas terras estão no hemisfério norte, mas também está no hemisfério sul. E a terceira imagem é relacionada à Oceania, lembrando que esse continente, né, as suas terras estão no hemisfério sul e a maior parte é formada por ilhas. Então, esses são pontos importantes aqui para a nossa retomada. Então, ao longo das aulas de geografia, a gente sempre vai fazer esse exercício com vocês. Por isso que é sempre importante fazer as anotações e sistematizar os conhecimentos para a gente poder ir somando e ampliando o nosso repertório. E agora, o que a gente tem, né? Então, a gente tem um momento que a gente gostaria de ouvir vocês. Nós temos 3 questões que vocês vão participar por meio do nosso chat, nosso canal oficial de comunicação. Lembrando que é um espaço de aprendizagem, é um espaço onde vocês podem colocar as suas percepções, as suas dúvidas. Cada vez mais a gente tem professores participando também, e isso é muito bom. Então, seguem lá as 3 questões que nós trouxemos para o início dessa aula. Vamos ler juntos? Deixamos aqui para vocês. Você gostaria de conhecer algum país que fica nesses continentes? Então, vamos lá. A gente deixou com 3 questões para facilitar a identificação da sua resposta, para que a gente possa ler aqui, não é isso, professora? Então, sempre lembrar de colocar a numeração da questão. A primeira questão é o nome do país que você gostaria de visitar. Segunda questão, o continente em que ele está localizado. E a terceira questão, por que você gostaria de visitá-lo? Então, esses 3 continentes, além de serem tão citados aqui nas últimas aulas de geografia, muito provavelmente você já deve ter assistido filmes, documentários, né, ter visto em revistas, em jornais, nos noticiários. Então, o que te despertou, né? Qual é a sua curiosidade, a sua vontade de conhecer algum país desses continentes? Eu e a professora Milene já fizemos a nossa lista para comentar com vocês. Então, agora chegou o momento da sua participação. Voltamos em aproximadamente 2 minutos.
Muito bem, estamos de volta. Nossa, muitas contribuições. Eu estava aqui, inclusive algumas respostas aqui batem com a minha resposta. Então, né, a gente perguntou lá, você gostaria de conhecer algum país que fica nesses continentes, né? Quais são os continentes? Europa, Ásia e Oceania. Nós tivemos muitos alunos colocando Estados Unidos, mas os Estados Unidos não fica nem na Europa, nem na Ásia, nem na Oceania. Mas nós tivemos muitas contribuições que entram nesse bloco desses três continentes. Então, nós tivemos o Alexandre, que falou Japão, que ele queria conhecer o Japão, porque fica na Ásia, e ele é apaixonado pela cultura. Já a Camila falou sobre a Polônia, né? E ela falou, né, a Polônia que fica na Europa, e ela falou porque ela gostaria de conhecer um amigo. Provavelmente deve ser algum amigo que ela tem aí virtual, através, sei lá, de alguma plataforma de jogos, né? Então ela colocou aqui a Camila. O Kaique colocou que gostaria de conhecer Londres, né, que fica na Inglaterra, colocou na Europa, porque ele vê as imagens e acha que é lindo. Eu concordo com o Kaique. E também gostaria de agradecer aí ao professor Eudes, que mandou uma mensagenzinha aqui para a gente. Muito bom, professora Milene, estudantes, muito obrigada por todas as contribuições e nós também temos a nossa lista, né? Eu tenho vários países aqui. Quero conhecer a Finlândia, quero conhecer a Tailândia, a Austrália, nos 3 diferentes continentes. E você, professora? Olha, eu, na verdade, iria agora para setembro para o Japão, né? Mas diante da pandemia eu não vou mais, então o Japão continua na minha lista, né? Porque ele passou para 2021. E gostaria muito de conhecer a Itália, que também é um país, né, num contexto geral, um país que eu tenho muita vontade de conhecer, diversas cidades e localidades ali que fica na Europa. Isso. Enquanto nós estamos nesse período de isolamento, que o recomendável é que cada um continue nas suas casas, é importante a gente continuar pesquisando sobre esses países e tantos outros, né, para a gente conhecer a cultura, a economia, a população e tantos outros elementos que estão presentes aqui nas aulas de geografia. E agora eu passo a palavra para a professora Milene, que vai dar continuidade, porque hoje a gente tem a super participação da professora Mariana. Muito bem, né? A professora Mariana, que sempre nos acompanha na formulação das aulas e também, né, através dos vídeos, ela fez um vídeo super bacana. É um vídeo que vai falar sobre os setores da economia, mas eu vou chamar a atenção de vocês, né, para que vocês prestem atenção em alguns detalhes desse vídeo. A professora Mariana, ela colocou aí alguns elementos para enriquecer, né, esse vídeo, como sempre ela faz de forma muito primorosa. Então, acompanhem esse vídeo e nós já retornamos. Oi, pessoas! Tudo bem? Aqui é a professora Mariana. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre atividades econômicas. Vamos lá? Talvez você já tenha percebido no seu dia a dia que a economia de um país envolve várias atividades diferentes. Essas atividades econômicas são tradicionalmente divididas em 3 grandes grupos. Você sabe quais são? Atividades primárias formam o início do ciclo de produção e envolvem obtenção de matérias-primas. Há 3 atividades principais dentre as atividades primárias: a agricultura, que é o cultivo do solo, a pecuária, que é a criação de animais para o consumo, e o extrativismo, que significa extrair, obter produtos da natureza. Atividades secundárias formam a etapa intermediária do ciclo produtivo e estão normalmente relacionadas a indústrias.
As atividades secundárias transformam, modificam os produtos obtidos pelas atividades primárias. Atividades terciárias formam a última etapa do ciclo produtivo e envolvem atividades de comércio, como venda de produtos, e prestação de serviços. Atualmente, as atividades terciárias são as que mais empregam pessoas no Brasil. Tudo bem até aqui? Então agora nós vamos fazer uma atividade. Eu vou colocar aqui 4 imagens e sons que representam diferentes atividades econômicas. E você deve tentar identificar 2 coisas. Primeiro, qual atividade é essa? E segundo, se ela é uma atividade primária, secundária ou terciária. Observe com atenção as imagens e ouça cuidadosamente os sons. Depois eu volto com a resposta. Preparados? Número 1. Número 2. Número 3. Finalmente, número 4. Pronto? Vamos então às respostas. O número 1 representava a extração de madeira a partir do corte de árvores. É então uma atividade primária, pois envolve obter e extrair matéria-prima da natureza. Já o número 2 representava um supermercado, que é um tipo de comércio, portanto, uma atividade terciária. E o número 3? O som e a imagem representavam a pecuária, que é a criação de gado para consumo. Essa também é uma atividade primária. E, finalmente, o número 4 representava uma indústria, ou seja, uma atividade secundária. É isso. Espero que tenham ficado claras as características desses 3 conjuntos de atividades econômicas. Para exercitar o que você aprendeu, vale a pena em casa fazer uma lista de todas as profissões que você conhece. Depois, tente classificá-las entre atividades primárias, secundárias e terciárias. Boa aula e até uma próxima vez. Muito bem, né? Esse vídeo da professora Mariana, ela explica aí os setores da economia, né? Fica muito bacana, fica muito mais fácil de compreender. E aí, pegando esse gancho do que ela falou, acompanhe aí na tela de vocês algumas informações. Então, a gente tem o primeiro, o segundo setor, como ela disse, né? Lembrando que esse setor, cada setor engloba diversas atividades, né? São uma importante ferramenta aí para a gente poder fazer uma análise da economia, né? E é importante que vocês anotem aí essas informações para que vocês possam aprofundar os conhecimentos. Então, primeiro setor, quais são os itens, né, que compõem essa primeira parte do primeiro setor? A extração de matéria-prima, agropecuária, silvicultura e aquicultura. No segundo setor, nós temos indústria e construção civil. E o terceiro setor, comércio e serviços, né? Então, é importante sempre a gente fazer essa análise. E agora, nós vamos ter um momento, né, uma problematização que vai ficar aí no ar para vocês, um questionamento que vai ficar no ar para que eles pensem nesses momentos, né, professora? Então, vai aparecer aí para vocês na tela essa problematização do nosso próximo slide, para que vocês possam acompanhar. Então, o questionamento é: estudar a economia de outros continentes é importante para compreender a economia do Brasil? Então, se vocês pensarem aí, é importante eu saber o que está acontecendo economicamente, quais são as estruturas econômicas de outras regiões, né, de outros continentes, para compreender a economia do Brasil? Por quê? Vocês vão colocando lá no chat, vão deixando as contribuições de vocês, e eu vou tentando pescar aqui algumas contribuições, né, professora? Isso.
para que a gente possa ler daqui a pouco. É importante responder essa questão, né? Um início de diálogo, porque vários fenômenos, dinâmicas aqui no território brasileiro estão condicionados, estão relacionados à economia, né, de outros países, de outros continentes. Então, dentro aqui da nossa retomada, a gente traz para vocês 3 palavrinhas-chave que vocês vão acompanhar agora na próxima tela, que é importante a gente sempre fazer referência. Então, o que nós estamos estudando, né? Nós temos a questão do processo de globalização, que leva à mundialização do espaço geográfico. Lembrando que o espaço geográfico é um conceito estruturante da geografia. Então, por isso, os territórios nacionais se tornam espaços da economia internacional. Hoje, na aula, nós traremos exemplos aqui por meio de gráficos, de vídeos, para que vocês consigam realmente fazer todas as relações necessárias para compreender um pouquinho dessa questão que a professora Milene trouxe. Algumas contribuições. Por exemplo, o Leonardo colocou que é importante para compreender a economia como um todo. E eu gostei muito do posicionamento da Beatriz, que ela disse que o que acontece economicamente em outros países, em outros continentes, interfere diretamente no Brasil, quando nós falamos de importação e exportação. Então, achei bem bacana a colocação da aluna Beatriz aqui no chat para nós. Muito bom. Beatriz, tantos outros estudantes antenados, né? É isso mesmo. E para tratar disso, agora a gente apresenta para vocês um gráfico, né? Então, na geografia, a gente trabalha com diferentes linguagens. No decorrer da vida de vocês, de todo o ensino fundamental, vocês já tiveram vários momentos para trabalhar com gráficos. Então, esse gráfico que vocês estão vendo aí na tela, ele é do Brasil. A gente, então, vai falar da economia externa. É um gráfico que trata da questão do destino das exportações brasileiras em 2017. Então, a gente tem aí alguns países, né, região, porque a gente vai agora apresentar um exercício para vocês. Então, observem, né, a distribuição das cores, os países que estão relacionados. É importante a gente lembrar que quando esse gráfico foi feito, os dados, né, obtidos da União Europeia, naquela época eram 28 países, né? E agora a gente tem uma redução, porque o Reino Unido saiu em janeiro de 2020. É uma mudança que é importante sinalizar. A gente traz 2 questões para fazer a análise desse gráfico. Então, vamos ver quais são essas 2 questões. Está na tela também. Então, o gráfico vai voltar e vocês vão poder responder. A primeira questão é: qual o país mais comprou produtos do Brasil? Segunda questão: os produtos brasileiros são vendidos principalmente para quais continentes? Então, o gráfico vai voltar, vocês vão observar a partir dessas 2 questões. São aproximadamente 2 minutos e nós voltamos para ler as contribuições de vocês.
Muito bem, estamos de volta. Tivemos uma intensa participação, viu, professora? E eu vou ler aqui algumas contribuições. Então, para a primeira questão, a aluna Nayara colocou a resposta como China. E para a segunda questão, apareceu assim, muitos alunos colocaram a mesma coisa. Então, eu escolhi um dos alunos aqui, que é o aluno Lucas, que colocou Ásia e Europa. E eu também queria aproveitar esse momento para mandar um abraço para o professor Luiz, aqui ele aparece como Luiz Fernando, deve ser Luiz Fernando, que está aqui nos acompanhando, nos assistindo. Muito bom. Então, de uma forma bem geral, para a primeira questão, né, o que nós temos? A China, ela foi a grande compradora de produtos brasileiros em 2017, foram mais de 21,8%, né, de produtos comprados. E para a segunda questão, para detalhar um pouquinho mais, o que nós temos? No continente asiático, destaca-se a China e o Japão, e com relação à questão da Europa, países da União Europeia, né, como a gente apresentou esse agrupamento, e com relação à América, destacamos os Estados Unidos e a Argentina. E agora, né, é importante que vocês pesquisem um pouco mais sobre quais seriam esses produtos, né, que estão dentro desse destino das exportações, e eu vou passar a palavra para a professora Milene, que traz uma atividade. Muito bem. Então, agora nós vamos ter uma atividade, né, que vai falar das questões econômicas. Vocês acompanhem aí na tela um gráfico que vai aparecer para vocês, né? São alguns exemplos. Eles representam aí as atividades econômicas em 3 países. Então, a gente tem o Reino Unido, a Polônia e a Alemanha, né? Aí sendo representada. Nós temos aí a separação do primeiro, segundo e terceiro setor, que a professora Mariana já falou no vídeo. Eu ressaltei novamente, está aparecendo novamente aí para vocês no gráfico. Então, observem bem esse gráfico, porque ele vai ser um gráfico base para o nosso exercício, tá ok? Observem aí os países, né, que compõem, isso é muito importante. E já na sequência, no nosso próximo slide, vem o questionamento, que é o seguinte: o gráfico aborda países, né, de qual continente? Lembrando que nós tínhamos lá 3 países, quais continentes, né? De qual continente faz parte esses 3 países? Qual é o principal setor da economia desses países? E o primeiro, segundo ou terceiro setor da economia. Essa questão vai ficar para vocês por mais ou menos 2 minutinhos e nós já retornamos. Muito bem, estamos de volta. A professora Andréia estava aqui, né, professora, pescando algumas respostas. O que nós temos para esses questionamentos? Olha, professora, os nossos estudantes cada vez participativos e continuem, por favor, tá? Então, vamos lá. A Maria Clara, Júlio, Samuel, o Enzo responderam continente europeu para a primeira questão. E
um destaque especial para Maria Clara, que na segunda questão, além de indicar terceiro setor, ainda destacou a questão do comércio e serviços. Muito bem, é verdade. Então, aí fica, né, o nosso parabéns aí para Maria Clara, que colocou uma resposta completa, né? Não só indicou que era o terceiro, mas também colocou o que compõe, né, o terceiro setor. Muito bem. E agora nós vamos ter mais uma atividade, que é uma atividade bem parecida com essa, então prestem bastante atenção, que a professora Andréia vai chamar para vocês. Isso mesmo. Então, continuamos aqui trabalhando com a linguagem gráfica. Então, nós temos um outro gráfico que vai entrar para vocês agora para visualização. Então, gostaria que a direção colocasse o gráfico, por favor. Isso mesmo. Então, observem, né, professora? A gente tem a Arábia Saudita, a Índia, a Coreia do Sul. Trazemos aí a questão da extração, agropecuária, indústria e construção, comércios e serviços e outros. Esse gráfico ele vai voltar para vocês e agora nós vamos apresentar as duas questões. Então, vamos para as duas questões. Pode voltar um pouquinho. Isso. Então, vamos lá. A questão é, primeira, o gráfico aborda países de qual continente? Segunda questão, a economia de qual país é mais impactada pela extração de matéria-prima? Então, mais alguns minutos, vocês vão ler as duas questões, observar o gráfico e registrar a sua contribuição. Muito bem, estamos de volta, né? Várias contribuições. Eu vou destacar aqui a Ana Júlia e o Leandro, que eles colocaram para a primeira questão a resposta Ásia e para a segunda Arábia Saudita. Isso mesmo. Então, os estudantes estão corretos, é isso. E agora, o que a gente tem? A gente tem uma reportagem para facilitar, né, essa compreensão desse processo, que como a Arábia Saudita ela tem muitas reservas de petróleo, né, as maiores reservas do mundo, então tudo que acontece lá vai repercutir em todo o mundo, em diferentes lugares e obviamente em diferentes intensidades. Então acompanhe conosco essa reportagem e lembre-se de anotar as ideias principais. O Repórter Brasil desta segunda-feira começa tratando de dois assuntos que estão intimamente ligados: o novo coronavírus e o abalo da economia global. Não é mesmo, Paulo Leite? Boa noite. Exatamente, Catiúcia. Boa noite para você, boa noite a todos. As bolsas de valores pelo mundo viveram uma segunda-feira nervosa por causa do avanço do coronavírus pelo mundo e também por causa de um choque de gigantes do petróleo. Rússia e Arábia Saudita entraram em conflito. Agora a gente vê as consequências e os detalhes na reportagem. O mau humor do mercado se espalhou por toda a Europa. O índice alemão do mercado de ações caiu quase 8%. O mercado de ações francês atingiu o ponto mais baixo desde janeiro. Na Itália, o país mais atingido pelo Covid-19 na Europa,
O principal índice da Bolsa de Valores de Milão fechou o pregão com queda de mais de 11%. Esse foi o segundo pior desempenho diário do indicador desde sua criação em 1998, atrás apenas do plebiscito do Brexit, o divórcio entre o Reino Unido e o continente europeu, há 4 anos. Na Austrália, a bolsa caiu mais de 7%, a maior queda desde outubro de 2008, durante a crise financeira, com um prejuízo de mais de 90 bilhões de dólares. As principais bolsas da Ásia registraram grandes perdas nesta segunda. A bolsa japonesa de Tóquio foi especialmente afetada com a disparada da cotação do iene, considerado um valor refúgio na comparação com o dólar. Os mercados chineses também operaram em forte queda. Na Índia, as ações registraram a pior queda em um único dia, em mais de 4 anos. O movimento é uma reação à decisão da Arábia Saudita de retaliar a Rússia, que recusou na semana passada, na reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, uma redução de 1,5 milhão de barris na produção diária mundial. E, por isso, lançou uma guerra de preços com o Kremlin, ao anunciar descontos de 20% no preço do petróleo para abril e o aumento da produção para acima de 10 milhões de barris diários. Uma tentativa de conquistar a participação de mais mercados. A medida derrubou o valor das ações da própria estatal da Arábia Saudita, a Aramco, a maior petroleira do mundo. O presidente dos Estados Unidos culpou a discussão entre Rússia e Arábia Saudita e as notícias falsas pela queda dos mercados. Segundo Donald Trump, isso é bom para o consumidor, já que os preços da gasolina estão caindo. Nos Estados Unidos, os principais índices de ações de Wall Street despencaram. As negociações foram interrompidas imediatamente após a abertura, provocando um recorte automático de 15 minutos. As economias e as moedas da Argentina e do Chile também sofreram impactos. Muito bem, estamos de volta. Vou deixar aí para vocês a última atividade para que vocês possam discutir com os professores. Acompanhem aí na tela, né? O gráfico aborda países, é o questionamento do slide anterior, isso vai aparecer para vocês na tela. O gráfico aborda países de quais continentes, a economia de qual país é a mais impactada pelo primeiro setor. Já vou pedir para ir direto para o próximo gráfico, né? Então a gente consegue observar aí, tirem o print desse gráfico para que vocês possam discutir aí com os professores de vocês, né? Que seria a nossa última atividade do dia, né, professora? Isso mesmo. Então, fica aqui o nosso muito obrigada, agradecer a vocês, estudantes, professores, lembrando que no caderno do estudante, do aluno, do terceiro bimestre, tem outras atividades, e na semana que vem, eu e a professora Milene estaremos aqui com vocês mais uma vez, para a gente aprofundar esse diálogo, tá bom? Sobre os 3 continentes e outras tantas questões. Forte abraço e até semana que vem. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.